Capítulo 11, verso 1 até o 6. Em carta aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao verso de número 6. Diz assim a palavra de Deus: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Amém? Ainda de pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te pedimos esse momento de aprendizado e de ensinamento. Que o Senhor conduza-nos, ó Pai, segundo a tua vontade, o teu querer, Pai, pelo teu Espírito Santo, nessa noite, uma vez mais, te pedimos que o Senhor possa, sim, nos conduzir a crescermos em graça e conhecimento pela tua palavra, Deus, para a glória do nome de Jesus. Amém? E amém. Então, queridos, esse será o nosso manual. Nós falamos no grupo, os irmãos que quiserem adquirir, fale conosco, que nós solicitamos o pedido, e já na próxima segunda teremos os manuais irmãos, tá bom? Então, como eu disse, a primeira lição é o cristão e sua fé em Cristo, tá bom? Temos como lição aplicada: o cristão deve testemunhar através da sua fé viva e verdadeira, e temos alguns objetivos nessa lição a respeito da fé. Primeiro objetivo: entender as principais características de uma fé verdadeira. Segundo, adquirir conhecimento quanto à explicação bíblica sobre o significado de fé. E terceiro, despertar a fé verdadeira, viva, suficiente, fundamentada em Deus. Então, quando se trata de fé, todos nós como cristãos sabemos que é um assunto muito pregado, muito anunciado, muito falado, porque a fé é um dos pilares e fundamentos do cristão para que ele creia, para que ele exista, para que ele consiga permanecer fiel em Deus. Ele precisa de fé. Porém, quando se fala de fé, precisamos compreender que nós devemos distingui-la no sentido bíblico e como ela aparece na Bíblia. Se perguntássemos como Pedro ele vai nos falar na primeira carta, capítulo 3, versículo 15, que nós devemos estar sempre prontos para responder quando formos indagados a respeito da nossa esperança, que Tiago chega a chamar de bendita esperança. Então, nesse sentido de explicar algo que nos for perguntado, se alguém chegar e nos perguntar a respeito da fé, mas que tipo de fé? Por quê? Porque há a fé comum, tem a fé como dom, a fé como fruto, e há a fé salvífica. Em Tiago, capítulo 2, verso 19, fala da fé comum, uma fé que é dada e que todos possuem. Porém, em 1 Coríntios, capítulo 12, nos fala da fé como dom. Já em Gálatas 5, 22, fala da fé como fruto do Espírito. E em Efésios 2, 8 e 9, fala da fé salvífica. Então, quando alguém nos perguntar a respeito de fé, se nós simplesmente entendemos que a fé é a crença, a confiança, mas devemos ter o entendimento. Mas que fé você está me perguntando? A fé que salva? A fé comum? A fé como dom? A fé como fruto do Espírito? Então, a fé nesse sentido. Se os irmãos quiserem anotar, eu repito a referência. Vocês anotam aí, tá bom? Se quiserem que eu repita cada referência e o sentido da fé. Mas se não quiserem, a gente pode continuar, amém? Amém. Também eu estou gravando, ele pode rever, né?
Vão querer que eu repita as referências e o sentido da fé? Primeiro, a fé comum. Tiago, capítulo 2, verso 19. A fé comum. Segundo, a fé como dom. 1 Coríntios, capítulo 12. Está na lista dos dons espirituais. A fé. 1 Coríntios, capítulo 12. A fé como dom. Terceiro, a fé como fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Fala aqui sobre o fruto do Espírito. E a fé é um destes. A fé como fruto. 5:22. A fé como fruto. E a fé salvadora. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé salvadora. Então, fé comum, fé como dom, fé como fruto e a fé salvadora pela graça. Tá bom? Então, queridos, por que é necessário entendermos e compreendermos a respeito da fé? Justamente para ter essa distinção, apesar de ser uma palavra, fé, né? Mas tem esse sentido de fé comum, enfim, aquilo que nós já apresentamos aos irmãos, tá certo? Então vamos lá para a introdução ao comentário. Fé é o fundamento pelo qual a pessoa é salva. Os cristãos são justificados diante de Deus pela fé. Romanos 3:26 e Romanos 4:1-5 e Gálatas 2:16. E pela fé eles vivem sua vida, 2 Coríntios 5:7, e sustentam a esperança. Então, a fé é o fundamento, ou seja, a base, a alicerce da nossa crença para sermos salvos. Por quê? Porque todo o cristianismo, toda a nossa fé, ela é fundamentada em algo que a gente precisa de fé para crer. Por quê? Qual é a base do cristianismo? Qual é o pilar principal do cristianismo que nós defendemos? Qual é a nossa principal crença? Que Jesus morreu e ressuscitou. Que Jesus morreu e ressuscitou. E sem fé, como é que a gente vai conseguir explicar isso, irmão Dória? Acreditar que ele morreu e ressuscitou. Se não tiver fé, a gente vai crer como? Então, ela é a base fundamental da nossa fé para sermos salvos. O pilar essencial é a fé. Por quê? Porque precisamos acreditar que Cristo morreu, como está escrito em Coríntios 12, segundo a Escritura, e ressuscitou segundo a Escritura. E isso precisa de quê? De fé. Sem fé não tem como crer que alguém morreu e ressuscitou. Está vivo, é glorificado, está entronizado, está à destra de Deus. Amém? Então, a fé é o fundamento pelo qual a pessoa é salva, porque ela acredita que Cristo morreu e ressuscitou. Esse é o pilar essencial do cristianismo. Por quê? Porque toda a nossa fé é baseada nisso. Paulo vai dizer: se nós pregamos a Cristo que não ressuscitou, nossa pregação é vã, ou seja, é inútil. O que a gente vai estar pregando aqui falando de um morto? Ele diz que nada adianta. Mas não, nós pregamos a Cristo que morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Então essa é a base da nossa fé para sermos salvos. Os cristãos são justificados diante de Deus pela fé. A nossa justificação é quando nós acreditamos e cremos que esse Cristo que morreu e ressuscitou, ele nos justifica. E o sentido de justificação é o significado de quando a pessoa ela assume a posição de outro que era culpado. E o que é que Cristo faz? Quando Jesus na cruz, ele se coloca no lugar de um cordeiro, ele se coloca em nosso lugar, ele está ali justificando o pecador. Em que sentido? Porque a condenação e a morte é para aqueles que pecaram, para aqueles que erraram. Porém, Cristo assumindo o nosso lugar, ele nos justifica. A obra de Cristo na cruz, ela nos justifica. Por isso, a obra de justificação é pela fé. Precisamos crer que aquilo que Cristo fez é suficiente. Ele não precisa acrescentar. A cruz ela não precisa de adornos nem de efeitos. A cruz precisa ser pregada, o evangelho da cruz precisa ser anunciado tal como ele é. E nós, crendo na obra de Cristo na cruz,
nós somos justificados diante de Deus. Por quê? Porque todo o nosso velho eu, todo o nosso pecado está crucificado junto de Cristo. O velho eu foi crucificado. Então, quando eu creio, quando eu acredito, eu estou justificado. Está certo? E pela fé, eles vivem a sua vida. 2 Coríntios 5:7 diz que nós vivemos por fé e não por vista. Então, nós acreditamos, não porque é palpável, não é porque é tangível, mas a gente crê pela fé. Nós vivemos não por vista, porque se a nossa fé fosse embasada só no que nós vemos, nenhum de nós estávamos aqui. Porque a salvação, você vê? Como é que se enxerga a salvação? É algo espiritual. E precisa de quê? Da fé, para acreditar que Deus resgata, que Deus transforma alguém, mas Deus é pecador. Então, é pela fé. Então, toda a nossa crença é baseada na fé. Aquilo que nós não podemos ver, mas a gente acredita, porque isso é fé. Tá certo? E último, ele diz: sustentam a sua esperança. Hebreus 10:35 vai dizer que o justo viverá pela fé. Então, essa fé, ela que nos conduz, que nos move, que nos guia e que nos direciona. A fé não pode ser definida como algo subjetivo, um sentimento positivo ou determinação otimista. A fé cristã, ela é uma confiança no Deus eterno e em suas promessas garantidas por Jesus Cristo. Ela é produzida pelo Evangelho, quando o Evangelho é entendido através da obra graciosa do Espírito Santo. A fé em Cristo é um ato pessoal que envolve a mente, o coração e a vontade, uma vez que é dirigida a um Deus pessoal e não a um ídolo ou a uma ideia. Ou seja, quando ele diz que a fé não é definida como algo subjetivo, ou seja, que exprime ou manifesta apenas ideias ou preferências. A fé é somente aquilo que eu entendo ou compreendo pelas minhas razões. Não, isso não é fé. É um sentimento positivo. Vai dar certo, as coisas vão caminhar bem. Não é um sentimento de otimismo ou positivismo, e nem de determinação otimista, acreditando que as coisas vão dar certo por obra do acaso, por sorte. Não, mas a fé, ela é algo que demonstra uma confiança em Deus e nas suas promessas, porque todos aqueles que acreditaram em Deus, eles viveram à sombra das promessas, ainda que eles não vivenciaram elas plenamente, mas a fé deles era tão grande que eles estavam no presente e vivendo agora como se estivessem vivendo a promessa, desfrutando da promessa. Por quê? Porque eles acreditavam no Deus da promessa. Aleluia. Tanto a ponto de que eles experimentavam e vivenciavam como se estivesse já dentro da promessa. Mas isso é fé. Fé em um Deus eterno, nas suas promessas. E como essa fé ela é produzida? Como ela é gerada? Através do Evangelho. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo quê? Ouvir. E ouvir, conversa, a palavra de Deus. Então, não há outro meio pelo qual tenhamos a nossa fé gerada, a não ser pelo Evangelho de Cristo sendo anunciado e pregado. Nossa fé não é gerada quando escutamos conversas ou histórias dos outros. Não adianta nós, quando formos ministrar ou pregar, anunciarmos ou falarmos de outras coisas, no sentido de que a ministração ela descentralize, que Cristo não seja a centralidade da mensagem, e a gente coloca tantas outras coisas só para preencher o tempo. Mas o essencial da mensagem, Cristo. O primordial da mensagem, Jesus. Por quê? Porque ela vai gerar fé no pecador. Eu contar da minha vida aqui, tenho certeza que você vai sair triste e abatido. Por quê? Porque eu vou começar a contar das lutas, da dificuldade, e você vai dizer: eu não vim aqui para escutar isso. Entende? Mas quando se prega o Evangelho, quando se fala de Jesus, a pessoa pode chegar abatido,
quase morto, estando morto, como o filho da viúva de Naim, a filha de Jade, mas Jesus diz: levanta, ou como Lázaro sai da caverna, ressuscita. Por quê? Porque a palavra de Jesus, ela tem poder. Glória a Deus. Agora eu vou contar minha história de vida, aí você sem não vai servir de nada. Não vai levantar ninguém, não vai sustentar ninguém, mas o Evangelho de Cristo ele sustenta. Por isso, Glória a Deus. a nossa fé, ela é produzida pelo Evangelho quando ele é entendido através do Espírito Santo, ou seja, é ele que abre o nosso entendimento e a nossa compreensão. Por isso, é uma orientação que toda vez quando nós formos pregar, quando nós formos iniciar uma leitura da Bíblia ou um estudo bíblico, a gente primeiro precisa, antes de tudo, orar. Porque é o Espírito que vai abrir o nosso entendimento. Porque de nós mesmos, a gente vai ler a Bíblia e vai entender ela errado. E se eu entender errado, eu vou pregar errado. E se eu pregar errado, vai ter gente que vai viver errado. E aí? De quem é a culpa? De quem ensinou errado, porque leu errado. Mas quando nós pedimos que o Espírito Santo ele abra o nosso entendimento, Glória a Deus. ele abre a nossa compreensão, então ele vai nos guiar à sua vontade. Vocês podem pesquisar tantos casos de pessoas que interpretaram a Bíblia de forma errada, pessoas que disseram: não, Deus mandou adulterar porque está escrito na Bíblia, sendo que é totalmente errôneo. Pessoas que dizem: não, tem que guardar no dia, tem que guardar as festas, tem que me abster de comer isso, quando a Bíblia não fala isso. Porque primeiro, se eu quiser observar um mandamento, porque guardar no dia é um mandamento, você sabe quantos mandamentos você teria que cumprir? 603. 603. E Tiago diz: se eu tropeçar em um, eu posso ter feito 612, se eu tropeçar em um, eu estou errado. E a pergunta é: quem é perfeito? Só Jesus. Quem é que consegue cumprir 613 mandamentos da lei? Só Jesus. Se alguém tivesse cumprido, Jesus não precisava ter vindo. Por quê? Porque o tal era perfeito. Então Tiago diz: meu querido, se você quer observar a lei, você deve ser cumpridor de toda ela. Só tem um porém: se você falhar em um, acabou-se. O seu 99,99% não serve de nada. Mas é um que tem escrito que Deus 600 e pouco mandamentos. O senhor tem um conhecimento onde é? Contar. Precisa contar. Entendeu? Levítico, o senhor vai ver, porque a lei ela se divide em três partes: a lei cerimonial, a lei moral e a lei sacrificial. Então, quando você junta Êxodo, a partir do capítulo 20, Levítico todo, então assim você vai contar todas as leis que Deus deu ao povo, entendeu? Aí elas vão se dividir, porque a gente fala dos 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos é um resumo da lei moral, é o relacionamento do homem com Deus e do homem com o próximo. Você pode ver, do primeiro mandamento ao quarto, se relaciona com Deus: não tomar o nome de Deus em vão, não ter outros deuses, não fazer imagem de escultura, tudo é relacionado a Deus. E do quinto em diante diz o que? Não matarás, não assassinarás, não roubarás, tudo relacionado ao próximo. Então é lei moral de relacionamento, entendeu? Então, se alguém quer cumprir um mandamento e não cumpre os outros, está em falha. Então não adianta: eu vou guardar um mandamento se não guardar os outros. Por isso, irmãos, a gente não vive debaixo da lei, mas pela graça. Glória a Deus. Porque pela lei ninguém conseguiria subsistir. Porque ninguém consegue cumprir a lei. Primeiro, para que eu consiga cumprir a lei, eu tenho que ter tempo. E o tempo fica onde? Israel. E aí? Segundo, eu tenho que sacrificar. Aonde? Israel. E agora, vai todo mundo para lá? E a igreja vai todo mundo para Israel sacrificar, adorar no templo? Entende como não faz sentido guardar um mandamento e os outros? E aí? Eu sou descumpridor da lei, não adianta. Então, se eu vivo pela graça, eu preciso observar qual é a lei de Cristo, quais são os mandamentos de Cristo. Porque se eu quiser ser observante da lei, começar a guardar o dia da semana, começar a fazer isso, aquilo, outro, eu preciso observar o resto. Aí está o problema. Porque o resto vai apontar para Israel. Como é que eu vou fazer tudo lá? Então,
Entende como as coisas elas entram em conflito quando não se tem uma fé fundamentada, uma fé que é pela razão? Então, por isso a nossa fé, pelo Evangelho de Cristo, pela iluminação e entendimento do Espírito Santo. É Ele que vai nos dar um entendimento para realmente compreender qual é a verdade. E não o que é que eu acho da verdade, porque a gente não vive pelo achismo, a gente vive pela certeza de uma fé em Deus. Glória a Deus. Então a fé ela é um ato pessoal, tá? É individual, a minha fé, a sua fé, que envolve a mente, o coração e a vontade, uma vez que é dirigida a um Deus pessoal. Então a fé é um ato pessoal, isso fala também do Deus que é pessoal, que se relaciona, que está intrinsecamente envolvida com mente, coração e vontade, ou seja, com a nossa alma, que é um Deus pessoal. Então vamos iniciar. Isso foi a leitura introdutória. Vamos lá, primeiro ponto: homens de fé sempre serão exemplos. O autor da carta aos Hebreus, nos capítulos anteriores ao capítulo 11, aborda implicitamente a necessidade elementar da fé. Já no capítulo 11, ele dá uma atenção exclusiva ao tema, visto que a igreja judaica esperava de forma egoísta o estabelecimento do reino universal de Cristo, através do governo terreno visível, e se preocupava muito com a vinda do Senhor, mas não com o testemunho de fé. O derramamento do Espírito Santo mudou completamente essa postura. Vemos que a igreja que estava na expectativa de um reino visível e terreno abre espaço para a pregação do Evangelho. Então, o que ele está basicamente dizendo aqui? Homens de fé serão exemplo. O autor da carta aos Hebreus, ele vai falar a respeito de Jesus como superior a Moisés, Jesus superior aos anjos, Jesus superior a Moisés, a lei. Por quê? Porque quando ele chega no capítulo 11, ele vai falar diretamente sobre a fé. Versículo 1 que a gente leu, ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Então ele já inicia falando da fé. Então, pode ser até para alguns repetitivo. Ele vai dizer pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abel, pela fé. Ou seja, todos estes que são citados pela fé servem de testemunhos. Por quê? Porque a igreja judaica, ou os judeus da época de Jesus, o que é que eles esperavam? Eles esperavam um Messias que viria estabelecer um reino terreno e visível, viesse como um líder, como um chefe de exército, como um general, que subjugasse Roma e matasse lá o exército de Roma e estabelecesse o seu reino universal, de certa forma, em que Israel fosse soberano e mandasse em todas as nações. Só que Jesus, ele não veio estabelecer um reino visível e terreno. Tanto é que quando Pilatos está diante dele e ele replica porque que Jesus não responde, ele diz: você não sabe que ele tem o poder de te libertar e de te livrar da crucificação? Perguntou a respeito se ele era rei, ele disse: eu tenho um reino, mas o meu reino não é terreno. Meu reino é celestial. Aleluia. Se o meu reino fosse terreno, os meus súditos, o que eles fariam? Estariam em guerra dele. Mas o reino não é um lugar físico, material, visível e terreno. É um lugar espiritual, um lugar celestial, um lugar atemporal. Glória a Deus. Esse é o reino de Cristo. Então os judeus esperavam um Messias com espada, com escudo, com lança, matando todo mundo. Aí vem Jesus montado na jumentinha, pregando, ensinando, curando, libertando. Ele diz: não é esse Jesus que a gente quer, não. Totalmente diferente daquilo que a gente esperava. Ou seja, a expectativa deles do Messias que viria era diferente do Jesus que estava na Escritura. Em nenhum momento ele disse que Jesus viria com a espada matando todo mundo. Mas eles esperavam Jesus desse jeito, o chefe de exército. Entendeu? Mas, continuando, eles não tinham a preocupação de testificar ou de testemunhar a fé deles. A preocupação deles era de um estabelecimento de um reino terreno visível, que eles seriam soberanos,
mas não de demonstração e declaração da sua fé em Deus. Tanto é que eles até hoje, os judeus, não acreditam que Jesus é o Messias. Ainda estão esperando o Messias vir. Enquanto a igreja espera que Jesus volte e buscar ela, os judeus estão esperando o Messias vir, salvar eles, libertar eles e estabelecer o reino que tanto eles querem lá, o reino político que lute lá por eles, as guerras deles. Então eles ainda estão nessa fé aí, diferente da fé que Cristo manifestou pelo Evangelho. Então, quando o Espírito Santo em Atos 2 é derramado, há uma mudança. Você percebe que o relacionamento da igreja era restrito. A pregação era para os judeus, a salvação era para os judeus, o Espírito Santo acreditava eles que era para os judeus. Só que em Atos 2, após a igreja receber, os discípulos e os 120 que ali estavam, receberam o dom do Espírito Santo, eles começaram a pregar, e não somente judeus, mas povos de outras nações começaram a se converter. Aleluia. A Bíblia diz em Atos 8 que Filipe pregou em Samaria e eles se converteram. Ele pregou, glória a Deus. Foram curados e libertos. No capítulo 9, a conversão de Saulo, ele começa a pregar em tantos lugares, pregou no continente europeu, na Ásia, enfim. Então, o evangelho que outrora era para um povo específico, agora ele está alcançando a todos. Aleluia. A todos. Continuando, esta obra sempre enfrentou a perseguição e momentos difíceis. Sempre existem certas malignas que tentam nos fazer retroceder da fé. Como? Será que Cristo não é verdadeiro? Será que não é melhor voltarmos para a lei de Moisés e ao sacrifício do templo? Não seria melhor vivermos por vício e não por fé? É nesse contexto que o capítulo 11 da carta aos Hebreus é escrito, para explicar a natureza da fé e provar que o caminho da fé não é novo, mas tão antigo quanto a história da humanidade, que eles só alcançaram o testemunho por terem perseverado na fé. Ou seja, a defesa que aos Hebreus, no capítulo 11, vai fazer a respeito da fé, é porque a igreja passava por um momento de quê? De dúvida. Sempre haverá a descrença, pessoas perguntando, se Deus existe, por que tanta morte, por que tanta pandemia, por que tantas coisas ruins no mundo? Acontece. Da mesma forma eu poderia perguntar, existe arquiteto, existe médico, existe barbeiro, por quê? Tanta gente doente aí, mas tanta gente cabeludo, barbudo, tantas outras coisas, mas qual o sentido? Ele está nessa condição porque não busca a pessoa que pode resolver a questão dela. A pessoa está enferma, sabe que existe um médico, mas não procura. Da mesma forma, tem pessoas que dizem, Deus não existe, porque está acontecendo isso, porque é tanta catástrofe, é isso, aquilo outro, mas isso não anula a existência de Deus. Da mesma forma, poderia anular a existência de qualquer coisa. Só basta o simples fato da pessoa não buscar. Não existe comida, não existe. Tem um mercadinho ali que você vai lá e compra. Então, são coisas, irmãos, que não é de hoje. 2000 anos atrás a igreja já estava envelhecida. Havia pessoas questionando: será que Cristo existe? Será que Deus é real? Será que eu devo viver não é por vista? Não é por fé? Porque por fé eu tenho que crer numa coisa que eu não vi. Só que ele vai defender que a fé não é algo novo, a fé é algo antigo. Só que o sentido de fé no Antigo Testamento, a palavra fé do hebraico emuná significa um sentido de confiança e fidelidade. Então, as pessoas no Antigo Testamento que tinham fé era no sentido de fidelidade. Eles eram fiéis a Deus e assim alcançaram aquele testemunho e foram salvos. Porque alguns perguntam como era a salvação no Antigo Testamento. Do mesmo jeito que é no Novo. Como é que nós somos salvos no Novo Testamento? Pela fé. Pela fé em Jesus. Mediante a graça. No Antigo Testamento, do mesmo jeito. Como? Porque eles precisavam crer. E nós, para ser salvos, precisamos de quê? Crer. Eles foram salvos porque criam em um Deus. E essa fé foi suficiente para justificá-los diante de Deus. Porque Jesus ainda não havia visto.
Só que tudo apontava para Jesus, o templo, o tabernáculo, o sacrifício do cordeiro, tudo apontava para Jesus. Então eles viviam numa fé na sombra das coisas futuras. Já no Novo Testamento nós sabemos que aquilo que aconteceu, nós vivemos pelo fato da morte sacrificial de Jesus. Mas da mesma forma, os antigos foram salvos por meio da fé em Deus, e nós somos salvos pela graça mediante a fé em Deus. Então, Antigo Testamento de salvação pela fé, porque Deus manifestou a sua graça no Antigo Testamento. Você vê isso quando Deus foi destruir a humanidade. Gênesis 6, Deus fala a Noé. Deus quisesse, Ele teria aniquilado a humanidade e começado tudo de novo. Ele não é perfeito, Ele não pode, Ele tem poder, mas a graça dele alcançou Noé. Glória a Deus. E Noé, como diz aqui no verso 7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Por quê? Porque quando Deus disse que ia chover, nunca tinha chovido. Aí você precisa de fé. Como é que eu vou construir uma arca sendo que eu não sou engenheiro? Nunca trabalhei nisso. Tem que acreditar que vai chover, uma coisa que eu nunca vi. Não parece? É fé. Ele ouviu uma voz mandando ele construir a arca, falando com ele, dizendo que ia chover. E ele creu. Glória a Deus. Então, pela fé eles viviam. Da mesma forma que nós vivemos, é pela fé em Deus, é pela fé em Cristo. Amém? Amém, Jesus. Então vamos lá, continuando o segundo ponto, a fé que estimula. A fé no grego, Christians, transmite o sentido de confiança e ela pode ser produzida por diversos fatores. Primeiro, pela comprovação dos fatos à luz da razão, por ouvir a mensagem do Evangelho, através da ação do Espírito Santo na vida do salvo. A fé cristã não existe para ficar escondida, mas foi dada para ser evidenciada. No livro de Atos dos Apóstolos, encontramos relatos de uma igreja que testemunhava o poder da fé. Em Atos 3, vemos Pedro e João curando o paralítico pela fé. Logo em seguida, ao perceber a multidão, olhava admirado como se ele tivesse o poder de operar milagres. Explicou-lhe que o autor dos milagres era Jesus Cristo, mediante a fé opera milagres. Tá? Então essa fé que estimula, primeiro, ela é uma fé que pode ser comprovada pelos fatos à luz da razão. Ou seja, se qualquer pessoa quiser, como muitos já quiseram, comprovar a veracidade da Bíblia, da Escritura, ele vai comprovar que tudo aquilo que está escrito é verdadeiro. Então, pela luz da razão, a Bíblia ela pode ser comprovada a sua veracidade. Glória a Deus. Quantas pessoas ateias ou até mesmo com problema de deísmo, eles se converteram ao buscar na Bíblia contradições e não acharam e viram que era verdade e se converteram. Porque ela pode, pela luz da razão, ser compreendida. Todos os fatos que nela contém as histórias, narrativas, pela luz da razão se pode ser compreendida. E o que não pode ser entendido pela luz da razão, aí a gente usa a fé pelo Espírito de Deus para acreditar que o mar ele se abriu, que um menino venceu um gigante, que muralhas caíram sem precisar esforço humano de empurrar nem nada. Aí a gente usa a fé. Mas naquilo que pode ser explicado pela luz da lógica e da razão, qualquer pessoa ela pode evidenciar que a Bíblia é verdadeira, que a Bíblia ela é a palavra de Deus, certo? E isso é evidenciado através dessa fé, uma fé que estimula através dos milagres. Atos 3 fala a respeito do milagre daquele paralítico, estava ali há quanto tempo? 40. Todo mundo diz 38, né? Só lembra do paralítico de Betesda? 40. Tinha 40 anos que aquele homem estava lá. E então, Pedro e João subindo ali a hora da oração, a nona, 3 horas da tarde, o que eles fizeram? Pela fé, eles em nome de Jesus Cristo.
levanta e anda. Glória a Deus. Tanto é que quando eles foram interrogados, eles disseram: vocês acham que foi a gente que fez? A Jesus Cristo. Ele que operou. Pelo nome dele é que nós falamos, este homem foi curado pela fé. Eles acreditaram que os milagres que Jesus falou, que seguirão os que crerem, que acontecerão. Eles professaram o nome de Jesus, né? Por quê? Porque eles eram a igreja do levanta e anda. Era a igreja que falava, os paralíticos eram curados. Em Atos 4, falando ainda a respeito dessa fé estimulante, diz que quando eles foram interrogados e até mesmo foram presos e mandaram que eles parassem de pregar a Cristo que morreu e ressuscitou, eles disseram: importa antes ouvir a Deus do que os homens. Não nos calaremos, não deixaremos Aleluia. de falar daquilo que temos visto e ouvido. Eita, glória a Deus. Eles podem nos prender, mas não deixaremos de falar de Jesus. Glória a Deus. É fé. Fé a ponto de ser preso para não negar o nome de Jesus. É a fé. Por isso que nós precisamos muito hoje de uma fé viva, uma fé estimulante, uma fé que leve outras pessoas a quererem a Deus. Porque uma fé, como muitos têm, de que pede, mas não sabe se vai receber porque pede duvidando, que pede já pensando em não dar certo. Aí não é fé. Aí você está desmerecendo, desmotivando até os outros. Devemos ter uma convicção, uma certeza pela fé, ainda que seja impossível, não importa, mas Deus é possível. E o terceiro ponto, para irmos à conclusão, vamos lá. Fala a fé operante e os seus resultados. Além dos diversos milagres alcançados através da fé, relatados no Evangelho, encontramos na Epístola de Tiago, basicamente, orientações para uma fé viva e edificante. A fé provada é fé produtiva. Ou seja, de Tiago, capítulo 1, verso 3, diz assim: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então, a fé, ela traz consigo resultados. Quando a nossa fé ela é provada, ela traz consigo resultado. Ninguém que quer obter resultado de Deus é porque, primeiramente, teve a sua fé provada. Primeiro, precisamos ter a nossa fé provada para alcançar os resultados. Deus ele tem poder de nos abençoar, é da vontade de Deus nos abençoar, mas para tudo isso precisamos ter uma fé provada. Ponto B, a fé e dúvida não são compatíveis. Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. Então, fé e dúvidas não é compatível. Eu tenho fé, mas também tenho dúvida. Não pode. Porque fé e dúvida são opostos. Eu creio, mas amanhã não creio mais. Eu confio hoje, amanhã não confio mais. Hoje eu acredito que Jesus vai voltar, amanhã não tenho mais certeza de nada. Ou eu tenho fé, ou eu tenho dúvidas. Ou eu estava com a dúvida e ela só falei, ou nunca tive fé. A fé e dúvida são coisas opostas. Ou eu tenho fé, ou eu tenho dúvida. Ponto D. Ponto C. Mais que uma crença, a fé é operante. Tiago 2, do 18 ao 19. Diz assim: mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé e as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, faz bem. Também os demônios o creem e eles tremecem. Não porque ele está se referindo aqui, mais que uma crença, a fé é operante. Porque há muitos que vão dizer: eu tenho fé, mas o questionamento de Tiago é uma fé sem obras. Como eu vou declarar, demonstrar que eu tenho fé, se não há comprovações? A fé ela é demonstrada, declarada a partir das obras. Como eu sei que alguém verdadeiramente foi convertido? Porque há obras, o fruto digno de arrependimento na vida da pessoa.
Sem fruto, não tem como eu enxergar que ela foi convertida. Se não houver obras, é impossível que seja notado. Porque eu enxergo o interior e conheço a Deus. Então, se não houver obras, fruto, não há como eu entender. Da mesma forma, a fé. Eu tenho fé, mas as minhas obras contam por contrário. Não pode. Ao passo que eu tenho fé, preciso ter obras. Obras de fé. Acreditar, crer e viver isso na prática, evidenciado na minha vida. Eu preciso ter situações que a fé ela será exigida e eu vou crer, eu vou acreditar, porque eu tenho fé em Deus. Isso eu vou demonstrar com as minhas obras. Eu vou fazer, eu vou encarar e vou ir em frente porque eu tenho fé. Eu tenho fé, mas eu tenho que esperar aqui. Já vi aquelas pessoas que dizem eu vivo pela fé, mas aí em casa deitado na rede se balançando, eu vivo pela fé. Você acha que é brincadeira? Eu digo mesmo que era desse jeito. Eu vivo pela fé. Posso ir trabalhar, não posso fazer nada. O que a senhora faz? Fica em casa. Que fé é essa? Não, porque Deus quer que eu viva pela fé. Aí depois está lá no culto. Irmãos, é porque eu estou passando uma prova de pão, é tanta dificuldade, é isso, aquilo, outro. Mas eu vivo pela fé. Não, aí não é viver pela fé. Ficar em casa, balançando, descansando e eu vivo pela fé. Aí é diferente da fé dos apóstolos. Aí não é viver pela fé, aí é preguiça. Entendeu? Os irmãos não me emprego, não quero não, porque Deus disse que eu vou viver pela fé. Não dá, né? Esse viver pela fé aí é antibíblico, né? Ponto D, as obras consumam a fé, ou seja, a obra é a consumação, a comprovação, a evidência da fé. Quando há obras manifestas, isso é a consumação, é o resultado de uma fé estimulante, de uma fé viva, de uma fé que está evidenciada na vida do cristão, quando as obras são manifestas. Segundo parágrafo, diz assim: a mesma epístola prova que esta qualidade sempre alcançará resultado. Vejamos algumas afirmações. A pessoa que resiste à aprovação pela fé obtém como resultado a paciência. Tiago 3. Então, quando a pessoa é provada, quando tem a sua fé provada, isso traz consigo o resultado da paciência. Então, queridos, você que vai pedir paciência já sabe, você vai passar por tribulação. Senhor, me dá paciência de Jó. Aí você vai passar pela prova de Jó. Então não peça a prova de Jó, porque você não é Jó. Peça a Deus graça, Senhor, me dá graça. Me ajuda, Senhor, a passar por essa situação. Glória a Deus. Mas a fé, quando ela é provada, ela traz resultado de paciência. Então, quando a pessoa tem a sua fé provada, ela resulta em paciência. Por isso, Salmo 40, Davi vai dizer que esperou em Deus. Esperou em Deus com paciência. E esperar é algo difícil para nós. O tempo nosso, a gente quer as coisas para ontem. E o tempo de Deus é para ontem. O tempo de Deus é quando Ele quer. Na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas nós queremos o nosso tempo. Então, o tempo é um meio, um método que Deus usa para nos provar, para que nós esperemos. Esperemos com paciência. Glória a Então, Deus. se você quer paciência, querido, já sabe, né? Vai passar a tribulação. Eu não gravei aqui para os irmãos dizer que está passando na prova com o pior. Eu quero ver o pastor dizendo ou não. Que a prova de Jó perder 10 filhos no dia e as suas riquezas ia ser atacada a lepra. Ela pergunta: quem é que está passando por essa prova? Quem é que perdeu aqui 10 filhos, está leproso, perdeu as suas finanças, suas economias, perdeu os amigos, a casa que você tinha, caiu sobre seus filhos, matou todo mundo, perdeu seus criados? Não, meu filho, a prova de Jó hoje está impossível de passar. Tá bom? Então o primeiro ponto foi esse. A fé produz paciência. Quando pede com fé, ele recebe. Quando pede com fé, ele recebe a resposta. Ou seja, nós devemos pedir com fé para obtermos resposta.
resposta. Mateus 21, 22 diz que tudo que pedires em oração crendo, recebereis. Mas crendo, duvidando, não vai dar certo. Glória a Deus. Melhor nem pedir, porque pedir duvidando, não vai receber. Não é o que diga a Bíblia, eu disse, pedir com fé, crer, vai receber. Não vai pedir duvidando, melhor pedir, né? Vai ter o trabalho? Não tem trabalho não, nem peça. Mas se for com fé, peça. Glória a Terceiro Deus. ponto, ainda que provado, resistindo pela fé, é coroado com a vida eterna. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado como que suporta a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, quando a nossa fé é provada, isso Glória a traz Deus. também a coroa da vida. Então, toda essa nossa provação e tribulação que nós enfrentamos agora, ela resultará na coroa da vida eterna. Então, vale a pena ser provado agora. Vale a pena ser atribulado agora na terra, porque como resultado a gente tem uma coroa de glória, tem uma coroa da vida junto de Deus, tá certo? Quando realizamos obras pela fé, ela é aperfeiçoada em nossa vida. Ou seja, quanto mais a fé é exercitada, é colocada em prática, isso ela é aperfeiçoada. Nossa fé é forjada, é trabalhada de forma que ela chegue a uma fé agradável a Deus. E último ponto, quando agimos por fé, somos justificados perante Deus. Então, a justificação nós falamos, está em Tiago 2,23, que diz: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, Abraão creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. Então, o ato dele crer em Deus trouxe a justificação sobre a vida dele, a ponto de ele ser salvo pela sua fé na crença em Deus. Então, encerramos hoje o tópico, o tema fé na vida cristã, uma fé estimulante, uma fé eficaz. E vamos agora para as perguntinhas, praticando conhecimento. 5 perguntas básicas, Primeiro, qual a condição para ser salvo? Qual a condição para ser salvo? Se firmar mais em Jesus, a fé. Creio que ele morreu e ressuscitou. Creio que ele morreu. Lembra que a No nossa meu fé lugar, né? fundamentada no princípio de que ele morreu e ressuscitou. No meu Toda lugar. a nossa fé, todo o cristianismo é apoiado nisso. Se não tivesse isso, o resto era só história. Por isso a base do cristianismo é isso. Por que as pessoas, quando tentam desmerecer, descomprovar o cristianismo, eles querem atacar isso? Só tem um problema: houveram muitas testemunhas, e as testemunhas foram populares, ou seja, eles falaram do que viram. Glória a Isso Deus. é levado em consideração. Não foi algo criado pela mente, não foi só o discípulo de Jesus que falaram. Entendeu? Então, é algo que eles não conseguem tirar de nós, é o nosso fundamento. Tá certo? Então, crer na obra de Jesus que morreu. Segundo, em quem o cristão deve depositar sua fé? Em quem? Em Deus. Em Deus. Essa é fácil, né? Terceiro, é fácil, né? Vamos lá. Como a igreja primitiva testemunhava da sua fé? De que forma a igreja primitiva testemunhava da sua fé? Através de duas coisas. O que eles faziam? Pregavam. Pregavam E os sinais seguiam ele, né? Os sinais de cura, libertação. as novas, os milagres, os sinais. Então, a igreja primitiva testemunhava da fé através da pregação do Evangelho. Lembra que a fé tem que ouvir, então, pela pregação e pela operação de milagres. Quarta, quais os princípios de uma fé viva segundo a Epístola de Tiago? Lembra que eu falei no primeiro parágrafo? Sim. Fé, sentido de fé viva. A fé deve ser provada. Outra coisa,
Tem que ter ação. Com dúvida ou sem dúvida? A fé Sim. deve ser com dúvida ou sem dúvida? Sim, é crendo. Sem dúvida. Ela deve ser resistente de aprovação. Ela deve ser depositada em Deus. Deus. Então, esse é os princípios de uma fé que Tiago fala. Uma fé provada, uma fé sem dúvidas, uma fé que resiste à tentação, uma fé operante e está em Deus. Quinta e última pergunta. Conforme a epístola de Tiago, quais os resultados de uma fé posta em ação? Quais são os resultados que a fé traz? Uma fé provada, ela traz consigo a A paciência. paciência. Lembra que a fé provada traz consigo paciência. Quem pede é porque fez Quem fez uma oração. oração, resposta da oração. Uma fé que traz o resultado da resposta é a paciência, a resposta da oração. A coroa de quê? A coroa da vida eterna. Uma fé aperfeiçoada pelas obras. E por último, tem que Abraão alcançou em Deus, crendo nele. Alcançou Justificação. justificação. Então a fé posta em ação, ela alcança justificação diante de Deus. Então, queridos, aqui encerramos. Semana que vem o tema será fugir da aparência do mal, uma ordenança divina. Tá? Então vamos fazer a parte das ofertas.